Bom dia a todos. Meu nome é Raquel Kibrit, eu sou CEO da Externa, boutique de internacionalização. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como é que funciona o processo de internacionalização e um passo a passo desse trabalho. Sobre nós, a Externa é a primeira boutique de internacionalização do Brasil e a gente surgiu justamente para fazer o desenho estratégico dos processos de expansão internacional das empresas brasileiras. Então, a gente seleciona juntos para qual país vocês vão e a gente trabalha nas estratégias de internacionalização. A burocracia, quem faz são os advogados e os contadores do país que vocês escolheram, tá? Então, a gente faz a parte estratégica desse trabalho. Então, quais são os principais passos? Na metodologia, é justamente isso. A gente define a motivação. Então, a primeira pergunta é, por que vocês querem abrir empresa fora do Brasil? Qual é a motivação de vocês? O que vale a pena lá fora que está chamando a atenção de vocês para que vocês tenham uma presença internacional constante? Tá? Depois disso definido, a gente vê, tá bom, sabendo por que vocês querem ir, para onde vocês vão de fato? Então, daí a gente olha no mundo aonde faz mais sentido para o negócio de vocês estarem instalado para que vocês possam maximizar as oportunidades de negócio para vocês. Depois vem a fase de planejamento, que é uma fase super importante, que é justamente desenhar o plano de negócio internacional. E esse trabalho ele é bastante complexo, tá? Porque ele trata, na verdade, do estabelecimento de um desenho internacional que tenha que conversar com as operações no Brasil. Então, tudo isso tem que estar bastante documentado para que vocês possam maximizar em termos de competitividade na hora da abertura do escritório internacional de vocês. Depois de desenhado o plano, tem um processo de validação, que justamente a gente recomenda que os empresários façam uma viagem para o lugar escolhido, para fazer exercícios de projeção. Então, eu me vejo nesse lugar, é aqui que eu quero estar, conhecer as pessoas, participar de eventos, falar com quem faz a burocracia, advogados, contadores, tudo o que precisa para viabilizar o trabalho. E depois a gente entra na fase de execução. Tá? Isso mapeado, geralmente, da motivação até a validação, a gente está falando de 4 a 6 meses de planejamento. E depois a gente acompanha ainda mais 18 meses de operação, num total de 2 anos. Tá? Então, um trabalho de internacionalização, é importante a gente falar, ele não é um relatório de estudo de mercado que você lê, tá bom, já sei, e bota na gaveta. Tá? Ele é um projeto vivo, que vai impactar a tua empresa todos os dias, a partir do momento que você decidir tomar esse processo. Tá? Então, é bastante importante que ele seja bem feito. Então, por que abrir uma scale-up fora do Brasil? E aí a gente tem os principais motivos. Né? O primeiro é, quero mais clientes. Estou precisando ampliar o meu portfólio de clientes. Mas eu já tenho clientes no Brasil, ainda tem muito para crescer aqui. Aí é uma questão de escolha pessoal, da onde o empresário quer justamente ter a sua atenção. Tá? Você não precisa conquistar o mercado nacional inteiro para daí para fora. Tem gente, na verdade, que prefere dividir os esforços para reduzir o risco Brasil. E isso também é uma estratégia. Ok? O segundo é expor a marca globalmente. Então, a partir do momento que eu tenho uma operação lá fora, que eu tenho uma empresa lá fora, eu passo a ser conhecido lá fora também. Isso, no final, expande a minha fronteira de competitividade. Isso significa o quê? Poxa vida, se vocês são uma empresa no Brasil e vocês têm operação no México, para uma empresa do México entrar no Brasil, ela vai ter que concorrer com vocês no México primeiro, antes de entrar aqui. Então, quer dizer, vocês vão se tornar conhecidos lá fora. Além disso, tem um processo de maximização de valor de marca da empresa de vocês, porque vocês têm operação em mais de um país. Isso faz diferença também. Essa é a parte de criar uma barreira de entrada. Participar de concorrências globais. A gente também tem clientes aqui no Brasil que atendem multinacionais com presença em várias localidades no mundo. Então, aqui no Brasil, eles atendem o contrato Brasil. E são super bem atendidos, a multinacional fica bem contente com
a entrega do serviço aqui. Ah, mas legal, mas eu posso te atender nos Estados Unidos? Eu posso te atender no Reino Unido? Eu posso te atender na Espanha? Pode. Ah, como é que eu faço? Ah, você tem que ter uma empresa na Espanha. Ah, então tá bom. Então, você vai e você abre um CNPJ internacional com uma conta corrente para poder participar desses processos de procurement internacionais, tá? Que geralmente ocorrem na sede onde essas multinacionais elas estão estabelecidas. Tá? Então, também é um critério de site location, de escolha de país que vocês vão, para quem vocês atendem no Brasil e quem vocês têm o potencial de atender lá fora. E tem gente que também quer ir lá para fora para captar investimento internacional. Para todas essas 5 primeiras razões, abrir um escritório comercial resolve. Então, esse é o tipo de operação que se abre para atender a esses objetivos. O segundo tipo é justamente a parte de criação de suporte ao cliente. Então, eu não preciso de um comercial, mas para eu atender meu cliente, eu preciso estar mais próximo dele, porque ele tem uma necessidade técnica minha de serviço local. Então, aí você abre um service center lá fora, próximo do teu cliente. Você pode usar isso também para reduzir seus custos operacionais. Tá? Então, assim, os nossos custos no Brasil hoje não são mais baratos do que lá fora. Ok? Quem acha que câmbio é uma variável que mexe muito nos nossos custos operacionais, não mexe. Tá? Então, hoje, o custo de ter uma empresa em São Paulo é similar a ter uma empresa, por exemplo, em regiões da cidade de Londres. Ok? Ter uma empresa em Campinas é similar a ter uma empresa próxima de Chicago, por exemplo, em termos de custos operacionais. Porque a gente tem os nossos custos e a gente tem ainda os impostos em cima dos nossos custos. Então, nosso custo que a gente acha que é lean, não é lean. Tá? Então, quer dizer, se torna assim, competitivo em termos financeiros ter uma operação internacional. E tem lugares que são mais baratos que o Brasil. Então, assim, a gente tem classificações de equipe técnica do setor de tecnologia que os salários lá fora são bem mais baratos que no Brasil, por uma questão de oferta. Ok? Então, tudo isso pode entrar na equação de competitividade de vocês quando vocês estão olhando estabelecer uma empresa lá fora. Tá? Isso daí, no final, pode entrar com uma vantagem competitiva para vocês de volta no Brasil. Ah, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, eu tenho uma empresa no Canadá. Ah, legal, eu consigo vender tecnologia canadense no Brasil. E aí eu posso subir a minha margem, porque eu tenho um diferencial no mercado, porque eu tenho uma equipe técnica internacional que colabora e complementa meu time no Brasil. Tá? Então, são coisas para se pensar na hora que a gente está falando de internacionalização. E o nosso último ponto aqui também é a eficiência tributária. Tá? Às vezes, eu não quero um front office, eu não quero um comercial, mas eu preciso ter um escritório administrativo, porque eu tenho clientes lá fora que preferem que eu pague lá fora, preferem que eles paguem para mim lá fora. Então, eu abro um escritório lá fora justamente para eu conseguir ter uma conta, um CNPJ, para receber esse orçamento lá. Tá? E aí é interessante olhar localidades que tenham eficiência tributária que vão trazer competitividade para vocês também, ou seja, vocês vão ganhar margem em cima disso. Tá? Aí tem algumas jurisdições, alguns indicadores básicos que a gente olha, que são os tratados bilaterais, né, os tratados de bitributação e os acordos comerciais internacionais, então, efetivamente, as áreas de livre comércio, como a União Europeia, o NAFTA e o Mercosul aqui no Brasil. E, por último, a gente já falou um pouco da visão estratégica para novas tecnologias, mas é a parte de criação de labs mesmo lá fora. Justamente para buscar novas tecnologias e estar na vanguarda. Então, quer dizer, ao invés da gente ir para fora 3 vezes por ano, olhar o que está acontecendo e trazer para aqui, que o nosso timing de internalização desse conhecimento é mais lento, a gente tem uma equipe lá fora que está olhando isso todo dia. E está absorvendo e trazendo isso para o nosso time todo dia. Então, o timing desse tipo de dinâmica muda consideravelmente. Tá? E a questão também de trazer pessoas mais qualificadas para o time de vocês, que aqui no Brasil custam caro ou tem poucos. Tá? Location, location, location. Para onde ir? Esses são 5 fatores que mais importam. Tá?
Então, quando a gente olha um processo de internacionalização, a gente tenta maximizar para que a gente consiga escolher um lugar que atenda os seus objetivos estratégicos lá, a tua motivação, e que possa viabilizar a operação considerando esses 5 pilares. Então, a gente olha o acesso ao mercado, então, qual é o tamanho do mercado que vocês querem atingir. Com relação à captação de investimentos, então, vocês estão buscando realmente tracionar com investidores internacionais. Uma legislação, então, um ambiente de negócios propício para que vocês possam desenvolver os negócios de vocês, ou até legislações específicas que, às vezes, no Brasil ainda não estão aprovadas. Ok? Então, assim, principalmente para a fintech, isso funciona muito. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente tem legislações que demoram muito para sair. A gente espera tropicalizar para copiar e colar aqui, ao invés de fazer algo que vai viabilizar a nossa indústria do zero. E aí, lá fora, não. Lá fora tem legislações mais flexíveis, onde você começa a operar na legalidade, ou seja, você não corre o risco de depois ter que fechar uma operação no Brasil porque ela não é legal aqui. Tá? E aí, enfim, tem todo o timing de mercado associado a isso. Então, se vocês querem, de fato, internacionalizar, a legislação é um fator crítico de sucesso importante. O talento, o ecossistema, que a gente falou também. Então, lá fora, eu vou conseguir ter as pessoas certas para fazer o trabalho que eu preciso. E aonde estão essas pessoas? A distância cultural jurídica, e aí é muito interessante, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um jeito de fazer negócio. Em cada lugar do mundo a gente tem um jeito de fazer negócio. Tem um componente muito importante que se chama expatriação de funcionário. Então, quer dizer, geralmente, né, tem alguém da empresa que vai morar fora para começar a operação, e isso também impacta no processo de adaptação da pessoa, se ele vai sozinho ou se ele vai levar a família. Se a família não tiver on board com o projeto, vai bater e voltar. Tá? Então, assim, é muito importante ter esse alinhamento cultural. A gente, no Brasil, é muito flexível, mas o timing para fazer negócios lá fora é outro. Reunião de 1h30, esquece. Fale em 5 minutos o que você quer. Não é, Sandra? E aí, depois a gente conversa. Se me interessar, ótimo. Se não me interessar, desculpa, I'm not interested. Tchau, passa para a próxima. E está tudo bem. Não é que a pessoa não gosta de você, não precisa chorar por causa disso. É só uma questão de jeito de fazer negócio. Tá certo? E, no final, você vai perceber que é por isso que eles fazem muito mais negócio que a gente, porque eles falam menos e fazem mais. Então, no final do dia, essa distância cultural ela é muito importante. E que países falam com o Brasil ou não, do ponto de vista jurídico e tributário? Tá? As pessoas estão falando, a Ásia está crescendo muito, não quero ir para a Ásia. Para chegar na Ásia do Brasil, o ideal é você ter um stepping stones. Então, tem um lugar no meio do caminho, em algum lugar do mundo, seja nos Estados Unidos, ou seja na Europa, mas eu tenho um lugar que fala com a Ásia, por uma questão de fuso horário. E a distância cultural também é enorme da nossa, sem falar na língua. Então, pragmaticamente, escolham locais dos quais vocês consigam se adaptar e vocês sabem que os times de vocês também vão ter condição de trabalhar com as regiões do mundo que vocês querem ir. E o custo, né, a gente já desmistificou um pouco desse trabalho, mas dependendo do orçamento de internacionalização de vocês, vocês podem ir para determinado país ou para outro determinado país. Os custos variam muito para onde vocês podem ir. Tá? Para simular isso, a gente sugere que vocês simulem a estruturação da mesma operação do plano que vocês querem fazer lá fora, aqui na cidade de São Paulo, com todos os tributos, custo bruto da operação. Tá? No período de 3 anos. Então, esse é o colchão que vocês precisam juntar para fazer a operação lá fora. E não tem pressa, tá? Mas é muito, muito, muito importante ter todo o orçamento que vocês precisam antes de sair. Eu vou explicar por quê. Então, meu último ponto aqui são os 7 pecados capitais, né, da internacionalização. Então, assim, nesses últimos 5, 7 anos, eu ajudei, graças a um time incrível, a internacionalizar mais de 50 empresas para o Reino Unido. E eu vi muito erro no processo. Então, eu trouxe aqui os principais erros. Eu espero que esse slide, na verdade, possa economizar alguns milhões para vocês, se vocês chegarem nesse ponto. Tá?
Mas, basicamente, o primeiro é location, location, location. Escolham o lugar certo. Não porque tem um familiar que já mora lá, não porque alguém te falou que é legal, não porque pode beber na rua e aqui não pode, ou ali pode, ali não pode, não porque é 10% imposto corporativo sobre o lucro. Gente, escolham pelo motivo certo para a sua empresa. Tá? Se o seu mercado for Chicago e Nova York, não vai para Miami. É perda de tempo. Tá? E se o seu mercado for Reino Unido, se for Londres, não vai para Portugal achando que vai acessar outro mercado. Não vai. As pessoas ficam me perguntando, Portugal está bombando, não sei o quê, Portugal, Portugal, Portugal. Para de pé em Portugal um processo de internacionalização? Para. De alguns segmentos, não de todos. E a gente vai conversar muito sério, se vocês quiserem mesmo, para Portugal como empresa de tecnologia. Porque, pragmaticamente, é como se vocês estivessem abrindo uma empresa em BH. Se vocês quiserem abrir uma empresa em BH, sem problema nenhum, mas vamos trabalhar a expectativa de limite de mercado BH. Tá bom? E por aí vai. Enfim, sobre localização, a gente tem uma série de critérios e técnicas que a gente usa para justamente potencializar aonde vocês vão se instalar. Tá? Investir no mercado da saudade, esse, assim, também é clássico. Né? Eu sou muito conhecido aqui no Brasil e tal, então eu vou me estabelecer onde tem mais brasileiro, porque os brasileiros já me conhecem e eu vou conseguir vender para os brasileiros. Quem vocês conhecem que internacionalizou assim? Metade das marcas de moda brasileira fizeram esse trabalho. Pergunta quantas estão de pé lá fora. Qual é o ponto do mercado da saudade? Né? O ponto do mercado da saudade é que, quando a gente faz um processo de internacionalização bem feito, não importa muito a origem de onde a gente vem, importa o que a gente está vendendo. É um produto? É um serviço bom de qualidade? Então, eu tenho que ter no target quem é o perfil do meu cliente final, independente da nacionalidade dele. Porque daí, sim, eu vou estar atingindo o meu mercado potencial de verdade. Eu não vou estar na bolha Brasil. E a bolha Brasil lá fora é muito pequena, pessoal. A gente está falando de 150 mil brasileiros morando em Miami. É como se você tivesse mercado total Piraporinha. Gente, 150 mil pessoas. Então, precisa trabalhar segmentação de mercado de um jeito útil para a empresa de vocês. Tá? E aí, enfim, o mercado da saudade, as pessoas falam, mais fácil de adaptar, porque daí vai ter mais gente falando português, é mais fácil de ir com a minha família. Pessoal, para a competitividade internacional no nível das empresas que vocês estão, a ideia é maximizar resultado onde vocês estiverem. Tá? One size fits all, então, achar que consegue reproduzir exatamente o modelo Brasil lá fora, sem absolutamente nenhum tipo de adaptação. Tá? Então, isso também não funciona muito bem. A gente precisa conhecer o mercado lá fora e o produto para saber qual é o tipo de adaptação e de customização que vocês têm que fazer na solução de vocês para conseguir vender, de fato, o produto de vocês. O atropelo burocrático, esse é outro clássico. O pessoal registra a empresa antes de tirar visto, aí depois inviabiliza um processo de investimento internacional, porque já fez um processo antes do outro que não podia fazer, e daí fechou uma rota de negócio que não precisava fechar. Tá? Então, as coisas têm um ritmo de acontecer. Então, dependendo do país que vocês forem, vai ter um step by step de quando se faz cada coisa do ponto de vista burocrático. Tá? Não precisa se atropelar e falar assim, não, vou registrar a empresa e pronto, acabou, já estou aberto. E se não é lá o melhor lugar para você? Você já foi e fez um advogado muito feliz. Pagou para ele. Mas será que lá era o melhor lugar para você? Tá? Funcionário local, não. Funcionário competente. Então, aqui tem um mito bem forte de que a gente precisa ter um funcionário do outro país, nacional, por uma questão meramente de sotaque, a gente tem essa percepção. Preciso ter um funcionário britânico, porque se não tiver alguém de sotaque britânico na minha empresa, ou americano, vão achar que eu sou estrangeiro e aí ninguém vai comprar de mim. Olha,
Vocês podem ter funcionários locais e é recomendável que, em alguma parte do processo, isso aconteça. Precisa ser o primeiro funcionário lá fora? Não, não precisa. Vocês precisam ter alguém competente desenvolvendo o trabalho para vocês. Não adianta pegar alguém só por conta da nacionalidade. Vocês precisam pegar alguém que conheça o produto, que seja um bom vendedor, que seja uma pessoa organizada, mas que, principalmente, vocês confiem nessa pessoa, porque ela vai estar bem longe de vocês. Por isso que tem muita empresa que expatria o primeiro funcionário, justamente por uma questão de confiança e competência. É alguém que já conhece como funciona em casa, mas aí tem todo o desafio de aprendizado internacional, que é completamente superável, porque vamos combinar que uma coisa boa a gente tem? Flexibilidade cultural. Penúltimo ponto, produto certo no país errado e vice-versa. Esse daqui também é clássico. Tá? Aí depois volta. Ai, não dei certo, voltei. Será que fez o planejamento do jeito certo? 95% das vezes não fez. Tá? Então, de novo, é importante que tenha um processo de racionalização por trás de um projeto de internacionalização, que é um projeto de longo prazo, pessoal. Né? Então, assim, não se preocupem. Na verdade, dá para trabalhar várias formas de realinhamento se vocês estiverem em operação lá fora e não estiverem felizes com o resultado da operação. E, por último, insuficiência financeira também, aquilo que a gente já comentou. Então, no Brasil, a gente está acostumado a fazer planejamento financeiro para 6 meses. Um processo de internacionalização ele exige 3 anos. Primeiro, por questões de visto, a maioria dos países, na hora de expatriar um funcionário, vai exigir que você tenha fundos para mantê-lo em pelo menos 3 anos, para conceder o visto, só para garantir que ele não vai ser mais um desempregado onde ele estiver e o governo do outro país vai precisar botar ele no INSS ou se preocupar em conseguir um emprego para alguém de fora. Né? Mas, por outro lado, a gente precisa desse orçamento porque existem lombadas no meio do caminho. E pode ser que o resultado financeiro venha mais rápido ou que ele demore um pouco mais para acontecer do que vocês estão esperando. E não é por causa disso que vale a pena voltar. Na verdade, ele acaba sendo um exercício de realinhamento. Tá? Se a estratégia está certinha, só pode ser que vocês tenham que gastar um pouco mais, um pouco menos do teu fluxo de caixa, antecipar ou atrasar, para conseguir viabilizar o projeto de vocês. Tá? Mas com a orientação certa, ele é bem factível. Tá? Acho que acabou. Eu queria agradecer a presença de vocês. Estão aí meus contatos e a gente está à disposição depois para tirar mais dúvidas e conversar sobre como funciona um processo de internacionalização. Obrigada.